Quero convidar que os irmãos abram sua Bíblia no livro de Mateus. Mas antes de nós entrar no texto, eu trouxe uma pá. Essa pá foi muitos anos que o pastor Ledir uma vez trouxe no culto, quando era bem novo ainda. Ele falou que muitas vezes os crentes são crentes pás. Daí o que uma pá faz? Geralmente a gente pega a sujeira que a gente pega assim, sempre joga para o lado, né? E a grande parte, muitas vezes, nós temos que saber quem que nós somos, se nós somos crente pá ou crente enxada. Eu trouxe a pá porque ela marca bem o símbolo, que a gente vê uma coisa que marca o nosso coração. Realmente, nós vejamos que muitas vezes nós somos crente pá. Eu lembro quando eu vi essa palavra do pastor, eu era um crente pá, porque quando vem a palavra, a gente fala assim, mas a palavra é por irmão. Quando a palavra vem do nosso encontro, e Deus chama-nos a atenção, nós já vem na memória, mas é essa palavra, o irmão devia estar hoje aqui na igreja. Quando a palavra vem ao nosso encontro, e muitas vezes nós pedimos a Deus, traz o nosso encontro, e fala assim, nós temos que ser mais fiel no dízimos, oferta, e aí já vem, Satanás traz na memória, outro irmão fala, meu irmão tem muito mais dinheiro do que eu, né? Então nós somos crentes pás. E o que é ser crente enxada? Crente enxada quando a palavra vem e realmente é para mim, Senhor. Quando nós somos crentes, aqueles que absorvem, porque a enxada nós pegamos e puxamos sempre para nós, né? Por nossos pés, quando quem já carpiu assim por diante. Então nós desejamos assim que realmente, se nós somos esses crentes, quando Deus fala assim, não é essa palavra para mim, não é para ninguém não. Não é para aquele que não veio. Não é aquele que não quer consertar a sua vida com Jesus. É para mim. E quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, é sempre para nós mesmos, não é para o nosso vizinho, não é para minha esposa, não é para os filhos, é para nós mesmos. Porque quando nós somos ouvintes, pá, nós sempre achamos que é para os outros. E aí nós passamos anos na igreja e não aprendemos nada da palavra de Deus. E essa noite eu espero que nós possamos ser crentes, ouvintes, enxada. Que a palavra é para mim e a palavra possa ser para você. A palavra não é daqueles que não vieram, aqueles que nem vão ouvir nada. A palavra, aqueles que estão ouvindo, realmente a palavra de Deus sempre vem ao nosso encontro. Que nós possamos realmente meditarmos quem que nós somos, não pense para os outros. E aí eu quero convidar os irmãos que abrem, obrigado, só a Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículos 44 até o 46. 3 versículos só. Mateus 13, versículos 44 a 46. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem escondeu. Depois de achá-lo, então em sua alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas, encontra uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que possuía e a comprou. Até aqui só a palavra do Senhor. Senhor, nós queremos continuar a tua presença nesse momento e queremos pedir que realmente o teu Espírito Santo possa estar no nosso meio, Senhor. Que a tua palavra possa falar conosco, Senhor. Que nós possamos realmente aceitar a tua palavra. Que ela possa entrar no nosso coração e mudar nosso modo. Nós possamos sair daqui diferente do que nós entramos, Senhor. E por isso nós queremos pedir que tu possa falar conosco nessa noite. Tu possa realmente trazer a tua palavra daquilo que nós precisamos ouvir. E possa me abençoar, que eu possa também trazer com clareza, Senhor, que eu possa estar ungido com o teu Espírito Santo. Isso nós queremos pedir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é uma palavra assim que, se ler com grosso modo, ela parece bem simples. Mas se nós realmente vamos meditar, o que Jesus quer trazer realmente nesses 3 versículos? Jesus quer trazer nesse versículo a reação de alguém que encontra um tesouro escondido. Qual que é a reação de alguém que encontra um tesouro escondido?
E nós vejamos aqui que é muito interessante, porque o reino de Deus, quando a palavra de Deus, Jesus vem trazendo que o reino de Deus é um tesouro escondido. É algo muito precioso, é algo muito mais que nós possamos imaginarmos. O tesouro, no caso, o tesouro escondido que Jesus quer falar é o reino de Deus. E se nós olhamos a palavra de Deus, quando Jesus começou a pregar o evangelho, lá depois da tentação, que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele diz que, né, quando Jesus começou a pregar dizendo o seguinte, arrependei-vos, porque o reino dos céus está perto. E aí se nós olhamos também, João Batista, no Mateus 3, 12, diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós sabemos que a palavra de Deus, quando Jesus chegou, ele começou a pregar o que? O reino dos céus chegou para os povos. O reino dos céus é algo totalmente, muito gratificante, que Deus fez de tudo para esse reino chegar ao alcance a nossa vida, para nós termos acesso a ele. E aí muitas e muitas vezes nós vejamos assim, o que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus para nós? Nós encontramos já esse reino? Ou só ouvimos falar dele? Tem uma grande diferença, e veja assim que Jesus ele vai pregando, e aí no tempo do ministério dele, os 3 anos, Jesus sempre pregou o reino. Muitas pessoas encontraram Jesus por vários motivos, muitos acharam Jesus, que elas queriam Jesus para ser curado, para receber um milagre, mas realmente quantas pessoas acharam o reino são bem poucos, porque se nós olhamos assim, dos 10 leprosos, se nós olhamos na passagem, Jesus curou os 10, só um voltou, Jesus falou, mas você encontrou o precioso a salvação, o reino dos céus. Os outros 9 estão onde eles só queriam encontrar Jesus, simplesmente para receber a bênção, a cura. Mas nós vejamos nesse texto também, Jesus fala que esse que voltou, realmente ele encontrou o mais precioso, que vai muito mais do que ser abençoado, ser curado, receber a bênção. Encontrar o reino dos céus é uma coisa tão importante, que aquelas pessoas que encontram o reino dos céus, elas têm um objetivo total da vida dela. Quem que encontra esse reino dos céus, é algo que totalmente muda. Nós vejamos as pessoas que encontram o reino dos céus verdadeiramente, ela muda de água para o vinho, aquilo que ela pensava de ser como o mundo, ela muda totalmente. Porque é muito comum, nós vivemos nossa vida, mas se nós achamos algo mais importante, algo que nos impressiona tanto, que nós achamos que vale mais, muito mais do estilo que eu vivo, eu mudo tudo. É como que realmente você está vivendo aqui, alguém te oferece uma oportunidade jamais imaginado, um empregão que se de repente, vamos dizer, você não quer ir para os Estados Unidos, vai ganhar um baita emprego, você não larga tudo. As pessoas elas pegam e largam tudo, elas não querem saber o que fica para trás, se os amigos ficam para trás, quem quiser, porque ela acha que aquilo é muito mais importante de tudo que ela tem. Eu vejo assim, o reino dos céus é realmente isso. E aí Jesus ele conta 2 histórias, ele conta essas 2 parábolas, porque são algo muito comum para o judeu. E se nós olhamos a palavra de Deus, se nós estudamos o texto antigo, enterrar o tesouro é algo muito comum no mundo antigo. As pessoas, ela recebia, se ela tinha o tesouro, não importa, o que ela fazia, não tinha banco. E como é que eles viviam direto em guerra, o que se fazia? Enterrava aquilo que era mais precioso. E aí o que geralmente sempre acontecia, nós vejamos a luta de filisteus, amorreus e assim por diante, invadiam um espaço, aí matavam as pessoas, a grande parte das pessoas que enterravam morriam, e aí ninguém não sabia onde é que estava enterrado. Mas o mais impressionante, dentro do povo judeu, o que aconteceria? Aí você encontraria esse tesouro, se você pegaria esse tesouro e saísse, você estaria como fugitivo, como se tivesse roubado algo que não te pertence. Mas se você pegasse esse tesouro, enterrava de volta, e aí você pegava, comprava esse terreno, essa propriedade que valeria muito mais que o tesouro, e aí você tinha direito dela. É como que hoje, você compra uma propriedade, tem algo debaixo da terra, exemplo assim, petróleo, uma coisa, e aí você acha, você não tem direito a receber royalties, porque você é dono, mesmo no meio desse segmento. Aí a pessoa, Jesus conta essa história, e ele passa essa mensagem, e todo mundo entendeu, porque as pessoas faziam isso. E se alguém encontrasse um terreno que tinha um tesouro, tudo que ela tinha, ela venderia para comprar esse terreno. Nem que esse terreno, de repente, para os olhos das pessoas não valia nada, mas ela sabia o que tem por trás.
E aí ela não se importava de desfazer de tudo para comprar esse terreno. E nessa palavra Jesus realmente quer contar isso. Ele vai contar a reação de quem que encontra esse tesouro. Qual que é a reação da pessoa que encontra esse tesouro, que é o reino dos céus? Qual que é a reação que nós fizemos? E é muito interessante, nos dois textos que Jesus fala, quem que encontra algo de valor, o que que ele faz? Abre mão de tudo, não é? Tanto faz no tesouro como na joia. A pessoa vai e ela abre mão de tudo. E é o que Jesus quer nos trazer realmente, quando nós encontramos algo que é muito mais importante, nós não temos dificuldade de abrir mão de tudo. Eu vejo assim que, né, o que nossa fé, nosso cristianismo de hoje é tão pobre? Porque as pessoas elas nunca abrem mão de tudo. Nós temos coragem de abrir mão de alguma coisa, mas não de tudo. E aí nós vejamos assim, e o mais interessante ainda, o texto fala que eles largam mão de tudo com muita alegria. Eles não se desfazem das coisas com tristeza, algo, mas não, isso é com maior prazer eles abrem mão de tudo. E eu vejo assim que muitas vezes, o que nós olhamos no nosso cristianismo hoje, as pessoas elas têm muita dificuldade de abrir mão de tudo. Nós entregamos sempre alguma parte, mas o tudo é muito mais difícil. E aí o que nós podemos perguntar, será que nós já encontramos esse tesouro? E aí se nós olhamos, Jesus, aqui conta de valores, mas o que Jesus está falando? Não está falando de dinheiro. Porque está falando de algo muito mais precioso que dinheiro, que é encontrar objetivo, algo que vale muito mais. E aí nós vejamos, e abrir mão de tudo, eu tenho essa capacidade. Por causa eu encontrei o reino de Deus, eu consigo abrir mão de tudo. Eu tenho, tipo assim, com maior alegria, eu sou disposto a abrir mão de tudo. Eu estou disposto a abrir a mão de muita coisa que me beneficia, por causa do Evangelho. Eu estou disposto a abrir mão dos amigos, não é? Eu estou disposto a abrir mão, de repente, do emprego, abrir mão de algo da minha vida que é muito importante. Eu realmente estou disposto a fazer algo que me dá muita oportunidade nessa vida. Se eu olho para frente, mas aqui eu vou ter muita oportunidade. E aí encontro o tesouro e aquilo vai contra daquilo que a palavra de Deus, eu tenho essa coragem. Aquilo é tão importante para mim, o tesouro do reino de Deus é algo que é tão acima de tudo que eu não importo o que as pessoas dizem. E aqui Jesus fala que quando é tudo, nós vejamos assim da joia que fala que nós podemos falar que se possa estar vendendo tudo, e aí a pessoa está disposta a abrir mão daquilo que tem. E nós vejamos assim, e tudo de Deus é tudo mesmo. Porque quando Jesus fala assim, você ama mais quem do que a mim? Se você ama mais a sua esposa, se você ama mais seus filhos, se você ama mais os seus bens, você não é digno de mim. Quando Jesus fala assim, tem que amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as coisas mesmo. E aqui o texto de Jesus, ele passa o reino dos céus, é alguém que encontra o reino, é algo tão importante que a pessoa está disposta a abrir mão de tudo. E aí nós vejamos que, qual que é o nosso cristianismo? Como que nós temos a Jesus Cristo? Será que nós somos aqueles que entregam tudo mesmo? Será que nós somos aqueles que realmente estão dispostos a abrir mão de tudo? Por que né, o hino que o irmão cantaram antes, tudo entregarei a ti, se Jesus bendito, tudo deixarei. Fácil é cantar, difícil você fazer daquilo que você cantou. Você tem disposto a deixar tudo? Você tem tanta coragem assim, se tivesse largar o teu marido, a tua mulher, por causa de Jesus, você largaria? Por que no mundo perseguido as pessoas largam tudo? Porque elas encontraram o tesouro. Quando a gente encontra o tesouro de Jesus verdadeiro, a gente larga tudo. Quem que encontra o tesouro, não troca uma adoração com Jesus por nada desse mundo. Quem que encontra esse tesouro que Jesus está falando é algo tão impressionante na vida da pessoa, que não tem janta nenhum, nem com ninguém, nem que, eu vou pegar o exemplo, o presidente, né, te convidasse, vão jantar hoje.
Você tinha coragem de falar assim, não, hoje não. Hoje é o dia de eu adorar o Senhor. Alguém que te convida a uma coisa muito importante para a presença de Deus, e aí você sabe que geralmente sempre acontece na hora, né? Geralmente sempre acontece quando tem uma programação diante de Deus no culto, o mundo marca bem aquela hora. E aí você tem que abrir mão de uma oportunidade muito grande para adorar a Deus simplesmente. Mas você está disposto a esse tudo? E é muito comum que nós olhamos, nós sabemos, né, do mundo muçulmano, onde é que as pessoas abrem mão de tudo. Basta ver o muçulmano, aquele que é bem praticante, quando chega na hora de fazer a oração dele, não importa se ele vai atender alguém ou não, agora chegou da hora, porque abre mão de tudo, porque para ele aquele é o tesouro maior. E aí no nosso cristianismo não. Nós falamos que amamos a Jesus, nós cantamos que entregaremos tudo para Jesus, mas no dia a dia, na prática, não é bem assim. Eu não amo tanto Jesus, que eu abro mão de tudo. Se eu preciso abrir mão de tudo que eu tenho para amar Jesus, será que nós temos essa coragem? Eu estou disposto a abrir mão de tudo por causa de Jesus? Será que realmente eu tenho isso como prazer? Meu maior prazer é realmente amar Jesus de todas as coisas? Então nós vejamos assim, como que é o nosso cristianismo? Como que realmente eu lido com isso? Tudo entregarei para Jesus? Ou só em partes? A palavra de Deus diz que não, mas tudo entregarei, não importa o que as pessoas pensem, porque o reino dos céus é mais importante que esse mundo. E quando nós olhamos todo o evangelho de Jesus Cristo, Jesus sempre questionou, se você quiser fazer isso, aquilo, você não é digno de mim. Se nós olhamos também a palavra de Deus, quando a parte que vem, que o jovem rico procura Jesus, Jesus fala assim, mas o que tem que fazer para te seguir? E Jesus fala assim, não, obedecer os 10 mandamentos, e o jovem fala assim, não, isso eu já faço desde a mocidade. Aí ele fala, só falta uma coisa, vende tudo e me segue. Era para vender? Não, Jesus só estava testando o coração. Será que se Jesus testa no coração, nós não vamos embora triste também? Jesus não está pedindo demais? Se Jesus não está pedindo realmente 100% de adoração? Mas a palavra de Deus diz que não, Jesus ele conta essa parábola para mostrar realmente quem que encontra o reino dos céus, ele não tem importância de abrir mão de tudo. Não é para o outro nada, mas realmente eu estou disposto a abrir mão de tudo. É como que eu sempre tenho falado, você abre mão do teu sonho por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. E quando a palavra de Deus diz que tudo, por isso que Jesus já fala, né, aquele que ama, põe o reino dos céus de primeiro de sua vida, o resto se acrescenta, porque em primeiro mesmo. Né, Jesus, o que Jesus fala quando eles perguntam qual que é o mandamento mais importante? O primeiro é amar a Deus em cima de todas as coisas, depois o próximo. Mas amar a Deus em cima de tudo, é de tudo mesmo. Não é daquele quando eu acho, quando eu penso. Eu vejo assim que é algo tão impressionante, tudo deixarei, realmente tudo deixarei mesmo. Mas nós conseguimos praticar isso? Realmente as pessoas estão dispostas a tanto assim? Né? Quantas vezes as pessoas, quando eles fazem algo, eu já vivi isso, até que um dia tive que aprender, quando as pessoas convidam, falam assim, não, hoje não posso, porque hoje é o dia de eu adorar o Senhor. Se você quer que eu faça parte da presença e ter o jantar, ou uma coisa importante, tem que ser no outro dia, não marca nesse dia. Né? E uma coisa que sempre me deixou triste, quando todos os meninos jogavam a bola, né, na quadra, e aqui, quando era o jogo mais principal? Domingo à noite, na hora do culto. O que as pessoas faziam? Não posso perder a final, porque meus amigos vão ficar ofendidos. Meu time pode perder, ficar fora ou não perder. Quem que era o tudo? Não era Jesus. O reino dos céus é tudo. E a palavra de Deus diz que realmente, se nós não aprendemos isso, nós não vivemos o evangelho, e aí passa o tempo, nós se decepcionamos. Mas como que Deus realmente é assim? Mas também nós não estamos dispostos a abrir mão de tudo.
Nós somos pessoas que realmente, até onde como que todo o povo do tempo que Jesus andava, as pessoas seguiam Jesus porque elas queriam ser abençoados. Mas quando era para disposto a abrir mão de tudo, elas não estavam mais dispostas. E aí nós podemos olhar na história, né, muito interessante, todas as pessoas já são assim. Quando é para valer, quando está disposta, tem que pagar um preço, as pessoas somem. Basta olhar no tempo do Evangelho, quando Jesus pregava. E uma coisa mais interessante que esse dia que eu não tinha prestado atenção, né? Muito quando a Bíblia não prestamos atenção, quando Jesus foi levantado para o céu, tinha mais de 500 pessoas, mas quando desceu o Espírito Santo, quantos tinham? 120. E onde é que estão as outras pessoas? Elas não obedeceram quando Jesus falou, ó, vocês vão lá em Jerusalém, me esperem lá, ficam lá. Elas tinham outras coisas para fazer. O reino dos céus não era tudo para elas. E aí, quando veio o Espírito Santo, elas perderam o melhor. Porque o reino não era o tudo. E aí vejamos assim, quando nossa vida, Jesus, o reino não é tudo, nós vamos sempre perder o melhor. Quando Deus vai vir trazer o melhor, nós vamos ficar fora. Porque Deus não divide glória com ninguém. Você ama Jesus tudo ou nada. Por isso que Jesus fala lá em Apocalipse, né, dos mornos, né? Vocês são nem quente nem frio. Eu não suporto os mornos, tenho vontade de vomitar. A gente ama Jesus de todo o coração ou a gente não é nada. E realmente nós vejamos assim que muitas não conseguimos entender a palavra de Deus aqui quando Jesus ele fala que o reino de Deus é semelhante. Mas aquele que encontra esse tesouro, ele não tem problema de deixar tudo. Porque ele encontra algo tão impressionante que não tem como explicar. E aí nós vejamos assim, o que acontece, por que a maioria das vezes nós não conseguimos entender as pessoas que são tão loucas assim, porque geralmente quem abre mão de tudo é considerado louco, perdeu o juízo. Mas eu já falei que ler a Bíblia deixa o cara louco mesmo, e aí ele larga tudo. Ele questiona, ele discute com todo mundo, ele deixa a família de lado, porque não quer de lado assim no sentido da ideologia, né? Ele não se importa não ser convidado para os almoços, e aí as pessoas já falam, mas esse é bem fanático, não tem como entender, mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo já fala que seria assim, porque se nós pegamos a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante, ele fala o seguinte, ó, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não são capazes de entendê-las, porque essas são discernimento espiritual. Quem nunca encontrou o tesouro, não tem como entender o que estou falando. Não tem como compreender, que é muito radical. E porque é coisa de louco. Porque se nós encontramos o tesouro, é muito pesado. Algo que toda a minha vida eu pensei daquele jeito, como é que eu vou abrir mão de tudo que eu lutei? Como que realmente vou abrir mão de tudo aquilo que eu sempre pensei que era correto? Não cabe na nossa cabeça, no caso assim, se eu não tenho a visão espiritual. E aí quando Jesus ele fala essa história do reino, o reino dos céus é semelhante a alguém que encontra o tesouro, porque ele encontrou algo tão importante que ele está disposto a abrir mão de tudo, é considerado maluco e assim por diante. E a palavra de Deus mostra, mas se nós não temos o Espírito do Senhor, nós não encontramos esse tesouro, sempre vai ser pesado, vai ser difícil se abrir mão de tudo para simplesmente adorar a Deus. E eu vejo assim que muitas vezes as pessoas elas querem vir adorar a Deus, qual que é o objetivo? Mas o dia mais especial, mas todo dia é dia de adorar ao Senhor. E o dia de adorar ao Senhor, eu vejo que é a coisa mais importante, porque eu abro mão de tudo para o Senhor. E qual que é o maior prazer que Jesus tem, que as pessoas adoram Ele, em verdade e em espírito? Que Deus, o maior prazer que Deus tem, que o povo adora Ele, porque nós vejamos no céu, só tem adoração. Porque se nós queremos achar que não, Ele gosta de adorar, então o céu não é teu lugar. Não é? Porque se nós olhamos a palavra de Deus, lá de Isaías, já fala que os serafins louvam a Deus dia e noite. E elas cantavam louvando. E se nós olhamos Apocalipse, João também fala, ele viu os anjos louvando ao Senhor dia e noite. Porque isso só acontece para aquele que realmente entende, aquele que já encontrou o tesouro. Aquele que nunca encontrou esse tesouro, ele vai ter dificuldade.
vai ser difícil de abrir mão de tudo. Vai ser difícil dizer para o mundo que não dá. Vai ser muito difícil. Vai ser difícil sair sempre de casa, mesmo que não está animado, mas hoje é o dia de louvar ao Senhor. Hoje é o dia de fazer a vontade do Senhor. Nós vejamos assim que isso é algo assim, se nós encontramos esse tesouro, nós não temos dificuldade nenhuma, porque meu prazer é servir ao Senhor. Meu maior prazer é fazer a vontade, porque eu encontrei o tesouro. E quando encontramos o tesouro, aquilo é com alegria. Não temos dificuldade de abrir mão. Porque é muito comum nós vejamos assim, até hoje vejo na imagem quantas pessoas, né, que nós vejamos que elas morrem por causa de Jesus Cristo. E uma coisa mais impressionante que chamou muito no meu coração, que uns anos quando Saddam Hussein ainda governava o Iraque, um rapaz que foi enforcado em erguer o guindaste, e aí o cara perguntou para ele, qual que é as tuas últimas palavras? Ele só deu um sorriso antes de ser enforcado. Deixa essa vida para lá, porque eu encontrei o tesouro. Por isso que o apóstolo Paulo fala, morrer é lucro, né? Porque quem que encontra o tesouro, ele não se importa desse mundo, porque o que há de vir é muito melhor. Porque eu sei que, né, aquilo que Deus tem para oferecer é muito mais grande. E por isso que nós não conseguimos entender, porque quem que acha esse tesouro é como Estevão, quando as pessoas jogavam pedra nele, o que acontecia? E ele orava, Deus, perdoa esses aí que estão jogando pedra, porque eu estou indo a algo, porque encontrei algo muito melhor, muito mais valioso. Mas se nós não encontramos esse tesouro, nós nunca vamos conseguir entender. Nós vamos achar que é coisa de fanático, abrir mão de tudo e ficou louco. Mas que quem encontra o tesouro verdadeiramente, são as pessoas que estão dispostas a abrir mão de tudo. Não importa se nós perdemos a amizade, não importa se eu perco o relacionamento, por Jesus vale a pena tudo. Mas quem que só tem essa capacidade? Somente aquele que já encontrou o tesouro. E aí se nós possamos dizer, mas eu acho que não é bem assim. Se não é bem assim, então Jesus é mentiroso. Porque ele fala assim, quem que encontra o tesouro? O reino dos céus é semelhante a um homem que encontra o tesouro, ele vai lá e vende tudo. Jesus que está falando que o reino do céu é algo tão impressionante, que a pessoa que encontra, ela não se importa de abrir mão de tudo. E se nós não estamos dispostos a abrir mão de tudo, porque nós não encontramos o tesouro ainda. Nós ouvimos falar do tesouro, mas não encontramos. É como conhecer Jesus na intimidade. Eu posso conhecer Jesus de ouvir falar, mas eu conheço Jesus que estou disposto a apostar toda a minha vida naquilo que ele prega. Assim como que Jó fala, né? Jó antes, ele vivia na presença de Deus. Mas se nós olhamos no final do livro de Jó, ele fala, mas antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço. E assim também a nossa vida. Se nós encontramos Jesus verdadeiramente, nós somos dispostos a abrir mão de tudo. Não importa o que aconteça, não importa o que Satanás ofereça. Não importa aquela oportunidade que eu deixo de ganhar. Porque encontrei algo mais importante, que é o reino dos céus. E Jesus veio para pregar, trazer o que é o reino dos céus para nós. E se nós encontramos, nós vamos amar a Jesus de tudo. Estamos dispostos a abrir mão de tudo por causa do reino. Mas isso só acontece se eu já encontrei. Se eu não encontrei, eu vou ter dificuldade. E por isso que nós queremos realmente se pôr em pé, agora nós falarmos com Deus. Se você não encontrou esse tesouro ainda, você possa puxar na tua presença do Senhor, para nós falarmos a presença do Senhor.